Durante esses 23 anos, eu vou dizer, eu tenho 23 anos de padre, mas vou dizer assim, durante esses 22 anos, sempre nessa passagem, nesse dia, há um incentivo a levar os cristãos a compreenderem que eles necessitam da Eucaristia. Vinde a mim, é o convite que Deus está fazendo. A multiplicação dos pães tem como intuito levar as pessoas a entenderem que nós não podemos ficar sem o pão do céu, sem o alimento, sem a Eucaristia. O alimento do cristão é a Eucaristia. Mas o ano de 2020 foi o ano que se aconselhou a não comer. Fiquem em casa, não venham, não comam. Façam comunhão espiritual. E o povo ficou sem se alimentar. Por isso que eu estou dizendo que aqui está um evangelho que causa vergonha para nós sacerdotes. Porque aqui eu não sei o que aconteceu. Se foi prevenção mesmo da nossa parte, da igreja, ou se foi covardia da nossa parte, ou se foi medo da nossa parte. Eu só sei que o pão da padaria não faltou. Todo mundo comeu o pão da padaria. Não faltou o pão da padaria. Mas o pão da Eucaristia faltou. Não deveria ter faltado. Vocês veem que agora a gente já ouve os rumores por aí, né, que as igrejas vão abrir novamente, e isso e aquilo, mas virá com as devidas prevenções, com um número restrito de pessoas. Existem paróquias, dioceses por aí que aqueles que realmente sentem vontade e não querem ficar sem o alimento, eles têm que correr lá na paróquia e pegar a senha, e quem não pegar não vai comungar. Quem não pegar a senha não vai participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem algumas soluções, né? Que aumente o número de missas na paróquia. Tem essas coisas aí, mas no fundo eu pergunto, será que nós, enquanto igreja, não nos acovardamos mesmo? Medo de pagar taxas altas que as leis civis pediram? Se não fizer o que nós estamos mandando, vai pagar muito caro. Aí outro cuidado, senão você vai pegar o vírus, você vai se contagiar. Eu sei que muitos sacerdotes se acovardaram. Outros fizeram o que puderam. Mas a maioria, dá a impressão que a maioria se acovardou. Só que Jesus está dizendo, dai-lhes vós mesmos de comer. Nós esperamos tanto, né, os martírios futuros, as perseguições futuras, porque nós ficávamos imaginando aquelas perseguições com os caras entrando com aquelas armas e matando todo mundo. Mas veio uma perseguição tão sutil, né? Olha, fiquem em casa, vocês não podem se contaminar. A igreja tem que ficar fechada. Mas a padaria, não sei, se fechou, não sei, só sei que todo mundo comeu pão. Mas o pão do céu ficou em dívida, nós ficamos em dívida. Será que se vier uma outra, como é que nós vamos reagir? Por isso que eu estou dizendo que é um sermão que eu não queria fazer.
porque é uma cobrança de Deus da nossa parte. E São Paulo, na carta aos Romanos, está dizendo: quem vai nos separar do amor de Cristo? O bichinho? É ele que vai nos separar de nós comungarmos? Então houve covardia por parte nossa, do clero. Teve covardia também por parte do povo. Teve os corajosos do povo, teve padres, alguns aí corajosos. Eu só sei que os frutos serão difíceis, porque trazer o povo de volta agora vai ficar muito difícil, porque muitos se acomodaram. E tem muitos que agora estão com a visão seguinte: eu não preciso ir na igreja, eu posso participar da missa em casa e posso fazer a comunhão espiritual. Se os cristãos católicos já vivem numa ignorância muito grande a respeito de catequese, essa daqui entrou e essa vai ficar. Eles vão dizer assim: não, se no tempo da pandemia eu podia ficar em casa e assistir pela televisão e fazer a comunhão espiritual, por que agora eu não posso também? E ter que convencer as pessoas que isso aconteceu num período, num tempo que se abriu uma exceção diante de uma circunstância que, mais uma vez eu digo, será que nós não teríamos uma outra forma de ter feito para que as pessoas não pudessem ficar sem a Eucaristia? Mais uma vez eu digo, o pão da padaria chegou na mesa e o pão da Eucaristia ficou em dívida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não pode faltar. Não deve faltar. Será que também muitos de nós sacerdotes também não nos acomodamos também e ficamos na nossa, e agora a preguiça vai tomar conta? E será que muitos também não vão se utilizar disso também para ter essa dificuldade toda para celebrar a missa dominical? Eu não sei, eu só sei que aqui está um sermão que eu não deveria fazer, porque eu estou extremamente envergonhado. Porque assim como os médicos, né, são de linha de frente, os médicos tiveram que cuidar com todas as medidas, mas foram lá e teve muitos médicos que morreram, mas também teve muitos médicos que se acovardaram, ficaram com medo também. Então aí com problema de cabeça, né? Com medo também e tal. Tem muitos sacerdotes também que morreram na linha de combate, atendendo confissões, e foram contagiados, contaminados e morreram. Sacerdote que deve ter morrido, que foi dar a comunhão e pegou e não conseguiu e morreu. Mas a grande maioria se acomodou. Ficou na sua, quietinho. Será que nós não estamos vivendo realmente um materialismo, um secularismo, onde não se pensa mais na eternidade, não se dá tanto valor à eternidade, ou não se acredita nem mais tanto no céu como se deveria acreditar, porque é o pão do céu, é o pão dos anjos, como se fala, né? É o alimento dos fortes, é o alimento dos católicos. E por que não houve o devido esforço? Mas vocês vão ver, muitos vão se acomodar dos cristãos. Vai se liberar, assim aos poucos. Olha, tantos números de pessoas aqui, pode vir esse número, não virá o número.
Se for 30, não irão 30. Vai sempre menos. Bem, é o que eu acho. Espero que eu esteja falando algo que depois eu olhe lá e disse, aí, tá vendo? Vocês, não é o que você falou. Mas que isso vai acontecer, vai. Uma mudança. Aconteceu uma grande mudança no mundo. Uma grande mudança. Como eu já falei aqui, que eu ouvi de certas pessoas dizendo, né? De pessoas assim da igreja. E quando o sacerdote foi celebrar a missa, eles disseram, eu não vou não, porque eu já participei pela televisão. Meu Deus! Olha só. Não compreenderam. Entre a televisão e a missa presencial, é óbvio que é presencial. Mesmo que tenha assistido mil missas pela televisão, não tem validade. Sacramento é presença. Aquilo ali, entre aspas, foi uma forma diante do que estava acontecendo. Então, assista então pela TV, pela internet, pelo menos para vocês terem o pão da palavra, ou seja, que vocês possam ouvir um bom sermão e tudo. Depois você faz ali aquela comunhão espiritual, mas comunhão espiritual não é igual a comunhão presencial. É diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja sempre ensinou que a Eucaristia pela televisão ou pela rádio é para os lugares onde as pessoas não podem ir, ou melhor, o padre não tem como ir. Então, lá na roça, lá naqueles lugares, nos confins do mundo, aonde o sacerdote não vai, então assista pela televisão, ouve pela rádio, pelo menos para não esquecer que o sacrifício da missa existe. Para você que está doente, não tem como. Aí, claro, no tempo da pandemia, realmente, em muitas situações não dava, né? E aí, ficou agora. E essas coisas que eu estou ouvindo é de me preocupar. Eu me preocupo. Se outros não estão se preocupando, está tudo bem, aí vai de cada um, né? Mas que eu estou preocupado, eu estou. A acomodação. Realmente agora dá para se ver quem realmente necessitou da missa. Porque no começo todo mundo, né? Eu quero. Tem uns que ainda estão, eu quero. Tem outros que já disseram, tá bom assim. Não precisa mais, está ótimo. Para que sair de casa cedo ou tarde para ir para lá, enquanto eu posso comungar aqui em casa? Aí tem aqueles que dizem, não, mas a Eucaristia não é remédio? Bom, não é isso que nós dizemos? Se determinados remédios aí não pode tomar, mas pelo menos para nós cristãos, nós acreditamos que a Eucaristia também é remédio. É remédio para aqui, para nos dar força aqui ou para nos levar para lá. Por isso que nos últimos momentos da vida, né, aqueles cristãos de verdade, o padre também não somente leva o óleo para ungir, mas leva também o chamado vinhático para dar para a pessoa. Aí tem que ver se a pessoa nos últimos momentos ela tem condições ainda de comungar, porque tem uns que não tem. Você vai colocar e vai jogar tudo fora, né? Aí não vai dar certo. Mas como é que os santos morriam? Eles morriam assim, prevendo que estavam prestes a morrer, diziam, tragam-me Jesus. O sacerdote ia, dava unção, dava Eucaristia, a pessoa ficava ali, quietinho, né? O padre dava a bênção e ia embora. Aí uns diziam, agora traz o crucifixo, ficava ali, ó, esperando, entrava na agonia e morria
serenamente. Mas eu só sei que a baixa foi muito grande no ano de 2020. O ano de 2020 vai ficar marcado. O século 21 será marcado por esse ano, aonde a baixa foi muito grande. Muitos morreram sem a Eucaristia, porque nesses 6 meses ficaram realmente sem comer. Aqui eu não estou dizendo simplesmente aqueles que o padre não pôde levar o viático, mas eu estou dizendo que muitos morreram, se encontraram com o nosso Senhor, se morreu na devida santidade. Mas eu termino dizendo assim: nós não podemos nos acostumar. Nós, sacerdotes, não podemos nos acostumar, porque Jesus está dizendo: dá-lhes vós mesmos de comer. E vocês não podem se acostumar de ficar assim: não recebi, mas não tem problema, eu já fiz minha comunhão espiritual. Eu, de maneira particular, não acredito na comunhão espiritual, não. Graças a Deus, eu sou padre e eu pude comungar o tempo todo que eu sou padre. Porque eu não ia aguentar ficar só de comunhão espiritual, não. Porque a comunhão espiritual é assim: a gente comunga e durante o dia, em alguns momentos, nós nos recolhemos e recebemos. Espiritualmente nós ficamos ali com o nosso Senhor, mas nós o recebemos. Presencialmente o seu corpo e seu sangue no sacrifício da missa. Depois nós fazemos esses momentos. E aqui eu não estou indo contra a igreja, eu estou apenas dizendo assim, que vocês não podem ficar achando agora que a comunhão espiritual é a solução para você que é preguiçoso e não quer ir na missa. É isso que eu estou falando. Para você que está se utilizando disso, porque você já não ia mesmo, não gostava de ir, e agora você vai se utilizar dizendo que a igreja agora ensinou que a gente pode fazer a comunhão espiritual. Foi numa situação. Mas é isso. Então, que minha máxima culpa e minha máxima culpa, porque talvez eu poderia ter me esforçado muito mais para poder dar a Eucaristia, talvez eu não me esforcei o suficiente, talvez porque pensando que tal pessoa iria falar, outro iria falar, e aí fui ficando, aí dei ali para um grupo, mas será que eu não poderia dar mais? Aí fiquei com medo, porque, não, e aí você está sendo não sei o quê, porque estão dizendo, e aquela falsa, não, você está desobedecendo e tal. Para a Eucaristia, para dar de comer, é desobediência mesmo. Imagine um governo que dissesse assim: de hoje em diante vocês não vão dar comida mais para ninguém, o povo vai ficar sem comer, e se nós pegarmos, nós vamos prender, vocês vão cobrar taxas altíssimas, ninguém pode comer mais nada, carne, peixe, nada, não pode. E eu tenho na minha casa, eu digo assim: não vou dar a comida para o meu vizinho não, porque senão eles vão me prender, mas eu tenho a comida para mim, mas para o outro não posso dar. Será que eu escondido indo lá e olha, vem cá, olha, cuidado, não fala nada para ninguém não, toma aqui, ó, leva, vai correndo, leva para sua casa, aí está desobedecendo? Eu só sei que quando é as coisas de Deus, nós não lutamos como deveríamos lutar.